Agora a gente vai resolver alguns exercícios de permutação, ok? Então vamos lá. Primeiro exercício que a gente vai resolver vai ser sobre anagramas. Lembrando que anagrama são palavras que a gente forma utilizando as letras, as mesmas letras de outra palavra, independente aí se a palavra faz sentido ou não. A gente quer calcular a quantidade de palavras que a gente consegue. Apresentando as fórmulas aqui, então. Permutação simples, quando não tem elemento repetido. Lembrando que permutar, é só trocar de posição, trocar de lugar. Então, a gente vai pegar os elementos e vai ficar trocando eles de lugar e vai contabilizar quantos resultados possíveis a gente consegue obter aí só com essa troca. Tem a permutação com repetição, que entre os N elementos vão ter elementos repetidos que a gente vai destacar aqui em cima, certo? E na hora de aplicar a fórmula, a gente vai ter que dividir por cada uma dessas quantidades fatorial o produto delas, ok? E a permutação circular de N elementos, posso usar essa fórmula aqui ou ainda essa daqui, certo? Fica a seu critério. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Quero o total de anagramas da palavra Pernambuco. Pernambuco, certo? Olha só, letra A. O que a gente vai querer? O total que começa com P e termina com O. Então, a gente quer que inicie com P. Vamos fazer assim já. São 10 letras, né? 3, 6, 7, 8. E termine com O. Então, vamos lá. Qual que é a quantidade? Gente, se a palavra não tem elementos repetidos, então é uma permutação simples. Se eu quero o total de anagramas que iniciam por P e terminam por O. Então, o P não vai sair do lugar e nem o O. Na verdade, a gente só vai permutar quantas letras, então? A gente vai permutar 8 letras apenas. Então, vai ser uma permutação de 8 elementos distintos, que é 8 fatorial, que é igual a 40.320. Lembrando que a permutação simples a gente pode resolver pelo princípio multiplicativo. A gente teria 8 opções de letra aqui, depois 7, depois 6, 5, 4, 3, 2 e 1. É só multiplicar todos esses números, ok? Letra B. Quantos anagramas tem as letras R, N e A juntas e nessa ordem? Certo? Então, vamos lá. Gente, quando a gente quer que alguns elementos fiquem juntos, a gente amarra eles e conta como se fosse um só. Então, pensa comigo. Pernambuco tem 10 letras, certo? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero que a letra R, N e A fiquem juntas nessa ordem. Não interessa se é no início, no meio, no fim da palavra. Então, eu vou amarrar essas 3 letras e vou contar como se fosse uma única letra, ok? Então, quantos elementos eu tenho para permutar de lugar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são as 7 letras que sobraram, mais essa, 8. Porque essas 3 letras, elas podem permutar com as outras 7, desde que elas fiquem juntas, por isso que eu conto como se fosse uma só. Então, uma permutação, novamente, de 8 elementos, que é 8 fatorial, que é 40.320, que a gente já tinha feito esse cálculo, ok? E a letra C, se eu quisesse que as letras M, B e U ficassem juntas, mas independente da ordem. Então, como que fica essa situação aqui? Deixa eu pôr 2 pontinhos aqui. Como que fica essa situação aqui? Olha só, eu tenho 10 letras e eu quero que M, B e U fiquem juntas, mas não necessariamente nessa ordem, mas que essas 3 letras fiquem uma do lado da outra. Novamente, eu vou contar como se elas fossem uma única letra, um elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas para a gente trocar de lugar, 8 elementos. Só que tem um detalhe, gente, essas 3 letras, elas têm que ficar juntas, mas elas podem trocar de lugar entre elas. Então, o M pode trocar de lugar com B, que pode trocar de lugar com U, são 3 elementos. Então, é uma permutação de 3 elementos. Então,
Então, eu tenho que multiplicar, porque além de mudar todos os elementos, eu posso entre eles aqui trocar. Então, vai ficar 8 fatorial vezes 3 fatorial. Vai ficar 40.320 vezes 6. Resposta final vai ficar 241.920 anagramas nessas condições, ok? E se ele pedisse só o total de anagramas da palavra Pernambuco? Seria um P10, permutação de 10 elementos, seria 10 fatorial, ok? Vamos para o segundo exercício? No exercício 2, a gente vai querer obter os anagramas da palavra Mariana. Olha só, Mariana é uma palavra que tem letras repetidas, então tem elementos repetidos. Sendo assim, a gente vai ter que utilizar a permutação com repetição. Letra A, eu quero o total de anagramas. Qual é o total de anagramas da palavra Mariana? Permutação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Dentre eles, a gente tem 3 elementos repetidos, que são as 3 letras A. Então, vai ficar 7 fatorial sobre 3 fatorial. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Simplifica os 3 fatorial, a gente vai ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 840 anagramas possíveis. Letra B, vamos calcular os que começam por consoante. Letra B, então os que começam por consoante. Então, agora a gente vai calcular os anagramas da palavra Mariana que começam por consoante. Olha só, a gente tem 3, 6, 7 letras no total. Se vai começar por consoante, a gente tem a opção de começar com M, R ou N. 3 opções. Vão sobrar 6 letras para a gente trocar de lugar, dentre elas 3 repetidas, que são as 3 letras As, ok? Então, vai ficar 3 vezes, esse 3 é as opções das consoantes. Se quiser, dá para fazer 3 cálculos separados, tá? Uma começando com M, daí só faz a permutação, outra começando com R, só faz a permutação, e outra iniciando por N. E depois soma as 3 possibilidades. Olha lá, o que é permutação de 6 elementos, entre eles 3 repetidos? Vai ficar 6 fatorial sobre 3 fatorial. Então, vai ficar 3 vezes 6, 5, 4, 3 fatorial sobre 3 fatorial. Olha só, simplificando aqui, a gente vai ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Um total de 360 anagramas. Nessa situação aqui, iniciando por consoante. E a letra C, a gente vai querer que esses anagramas terminem com vogal. Então, eu quero saber quantos anagramas terminam com vogal. Certo? Gente, agora tomem cuidado, porque a gente tem 2 tipos de vogal. Uma vogal que não tem repetição e uma vogal que tem repetição. Então, a gente vai ter que fazer 2 cálculos, porque elas têm comportamento diferente. Olha só. Se terminar por I, a gente vai ter ainda uma permutação de 6 letras com 3 repetidas. Então, 6 fatorial sobre 3 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3... dividido por 3 fatorial. Nós teremos 120 anagramas. Ou tem a possibilidade de terminar pela letra A. Se terminar com a letra A, tanto faz, qualquer um dos As vai gerar a mesma palavra. Digamos que eu usei esse A. Vão sobrar 6 letras também, só que agora a gente tem apenas 2 repetidas, tá? Isso faz diferença. Então, 6 fatorial sobre 2 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, ok? Nós teremos um total de 360. Como pode terminar com I
ou terminar com A, a gente tem que somar. A resposta final são 480 anagramas terminando por vogal, ok? Vamos para o exercício 3. O exercício 3 é uma situação que a gente não encontra com tanta facilidade. Olha só, eu quero saber o número de soluções inteiras, só funciona se forem inteiras, e não negativas da seguinte equação: x mais y mais z mais w igual a 5. Olha só, gente, vamos pensar um pouquinho aqui. Que soluções que a gente teria? Vamos pensar. Eu posso ter essa solução aqui, essa quadra aqui, ó, 4, 0, 1 e 0. 1, 1, 2 e 1. Vou escrever algumas, tá? 1, 3, 0 e 1. São soluções, ó. Se eu substituir o x por 4, o y por 0, o z por 1 e o w por 0 e somar, vai dar 5. Se eu substituir por esses valores também, por esses também. Vamos observar aqui. Eu poderia escrever pensando em unidades. Por exemplo, se o x é 4, eu poderia pensar que ele é 4 números uns. Aí vem mais, o y é 0, não vou colocar nada. Aí o z vale 1, vou colocar o número 1 e o w não vale nada. Se a gente somar, vai dar 5. Essa segunda solução, o x vale 1, o y vale 1, o z vale 2 e o w vale 1. A soma também dá 5. E a última, o x vale 1, o y vale 3, o z vale 0 e o w vale 1. Observem o seguinte, toda solução que eu montar para essa equação, eu posso escrever com unidades e 3 sinais de mais. O que eu estou mudando entre essas soluções? Em todas elas, vai aparecer 5 números uns, para fechar a soma 5. E em todas elas, vai aparecer 3 sinais de mais para separar as 4 incógnitas. Logo, a única coisa que está mudando é a posição desses elementos. Então, a gente tem uma permutação de quantos elementos? 5 números uns mais 3 sinais de mais, de 8 elementos. Só que observe que se eu trocar sinal de mais com sinal de mais de lugar, coisas repetidas, não vai mudar a solução. Então, a gente tem 3 sinais de mais repetidos e não adianta eu vir aqui trocar esse 1 com esse 1 de lugar, que não vai mudar nada, certo? Não adianta trocar elementos repetidos de lugar. Então, eu tenho 5 números uns repetidos. Então, todo exercício desse jeito aqui, de soluções inteiras e não negativas, pode ser resolvido por uma permutação com repetição. No caso, vai ficar 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, simplificado. 3 fatorial é 6. E 5 fatorial, vou simplificar aqui, o 6 vai dar 56 respostas. 56 soluções possíveis para essa equação, ok? Vamos fazer mais um exercício. Número 4. Olha só, vamos pensar o seguinte, a gente tem 4 italianos e 2 americanos. Nós vamos colocar eles sentados numa fila, de modo que as pessoas de mesma nacionalidade fiquem juntas. Então, vamos lá, a gente tem no total 6 pessoas, a nossa fila vai ter que ter 6 lugares. Só que os 4 italianos, gente, vão ter que ficar juntos, italiano 1, italiano 2, italiano 3, italiano 4. Opa, fiz um risquinho a mais. E os 2 americanos também vão ter que ficar juntos, de mesma nacionalidade. Entenderam o problema? Eu vou colocar essas 6 pessoas em fila, só que as de mesma nacionalidade têm que ficar juntas. Então, vamos lá. Esses 4 italianos, eles têm que ficar juntos, mas eles podem trocar de lugar entre eles. Então, é uma permutação de 4 elementos. Mesma coisa esses 2 americanos. E, além disso, eu posso trocar os italianos com os americanos. Eu posso iniciar com o americano e depois colocar o italiano ou vice-versa. Então, é uma permutação de 2 elementos aqui. Então, vai ficar um P2 vezes P4 vezes P2 de novo.
Esse P2 é por causa desses dois elementos que podem trocar de lugar, a nacionalidade. P4 os italianos, P2 os americanos. 2 fatorial vezes 4 fatorial vezes 2 fatorial. 2 vezes 24 vezes 2. A gente vai ter um total de 96 formas diferentes de colocar essas 6 pessoas em fila, de forma que as pessoas de mesma nacionalidade fiquem juntas. Vamos lá, vamos para o próximo exercício. Então, o quinto exercício também é bem comum em permutação com repetição. Olha só, vamos pensar na seguinte situação. Nós temos um ponto A aqui, ponto B aqui e um ponto C aqui. Eu quero calcular, né, determinar a quantidade de trajetos que a gente pode fazer de A até B sem voltar, sempre andando para a direita e para cima. Eu não posso descer depois que eu subir e nem para a esquerda, ok? E andando aqui, ó, sobre a malha quadriculada. Então, a letra A, eu quero o total de trajetos de A até B. Ok? Então, vamos fazer o cálculo. Gente, observem o seguinte, vou fazer um trajeto qualquer aqui de A até B. Então, vou andar aqui, 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 subir, virar, trajeto qualquer. Quais movimentos eu fiz? Vamos lá. Eu andei 1, 2, 3 vezes para a direita, para cima, para a direita, para cima, para a direita e para cima. Agora, vamos fazer outro trajeto de A até B. Trajeto qualquer. De A até B. Vamos lá. Que movimentos eu fiz? Para cima e para direita. Para cima e para direita. Para cima, direita, direita, direita. Observem que nos dois trajetos que eu fiz aleatórios, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fiz 9 movimentos. Tá? O que muda do primeiro trajeto para o segundo? Só a ordem dos movimentos. Nos dois eu fiz 9 movimentos, tanto no primeiro como no segundo. Eu andei 1, 2, 3, 4, 5 vezes para a direita. 5 de repetido, não adianta trocar direita com direita que o movimento vai ser o mesmo. Eu tenho que alternar entre direita e para cima para mudar o meu trajeto. E tenho 4 vezes eu fiz um movimento para cima. Deu para entender? Qualquer trajeto que a gente desenhe de A até B vai ter a mesma quantidade de movimentos, 5 para a direita e 4 para cima. A diferença vai ser a ordem desses movimentos. Então, vai ficar 9 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 fatorial. Certo? Vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos simplificar. Olha que 4 vezes 2 é 8. Dá para simplificar com esse 8. E o 3 dá para simplificar com o 6, fica 2. 9 vezes 7, 63 vezes 2, 126 trajetos diferentes. Agora, vamos mudar um pouquinho a pergunta. Quantos trajetos que eu consigo fazer de A até B passando por C? Então, agora eu quero que esses trajetos passem por C, que passam por C. Ok? Então, vamos dando continuidade, a letra B, a gente vai calcular os caminhos de A até B que passam pelo ponto C, ok? Então, olha só, a ideia é a mesma, eu construí um caminho qualquer aqui, do A até o B, passando pelo C. E a gente vai dividir em 2 etapas, para garantir que passa pelo C. Eu vou calcular os caminhos de A até C e de C até B, ok? De A até C. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimentos. Permutação de 6 movimentos. 1, 2, 3 para cima e 3 para a direita, consequentemente. 1, 2, 3.
Então, é 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Como é E? Vezes de C até B. De C até B são 3 movimentos, um apenas para cima e 2 para a direita. Então, 3 fatorial sobre 2 fatorial, certo? Resolvendo essa primeira permutação, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, e 3 fatorial, esse eu vou resolver que é 6. Aqui eu simplifico e aqui eu também simplifico. Vezes 3 vezes 2 fatorial, nem precisava simplificar esse, que ele é curto, né? Dava para ter resolvido. Aqui vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, vai dar 60 trajetos, 60 formas de chegar de A até B passando pelo C. E a letra C, agora a gente vai perguntar, né? A gente vai resolver a seguinte situação. A quantidade de trajetos de A até B que não passam por C. Que não passam por C. Quantos são? Olha só. Se a gente já calculou o total e a gente já calculou os caminhos que passam por C, basta fazer a diferença. O total de trajetos é 126. Tirando os 60 trajetos que passam pelo ponto C, vão restar 66 trajetos que não passam pelo ponto C. Então, quando ele pergunta assim que ele não quer alguma coisa, às vezes fica mais fácil você fazer o total, calcular aquilo que ele não quer e subtrair. E o último exemplo, o último exercício, então, exercício 6, é uma questão da FUVEST, pergunta se os anagramas da palavra FUVEST forem colocados em ordem alfabética, qual é a palavra 250? Então, olha só, a gente vai fazer os anagramas da palavra FUVEST, vai colocar eles em uma lista, em ordem alfabética, e eu quero saber, né, a palavra que se encontra nessa posição. Então, é o seguinte, vamos lá. Se a ordem é alfabética, a gente tem 6 letras. 6 letras, ordem alfabética, as primeiras palavras vão se iniciar pela letra E. Então, a gente vai ter 5 letras distintas para permutar. Então, é uma permutação de 5 letras, 5 fatorial, 120. Já escrevi 120 palavras que iniciam com E. Ordem alfabética, as próximas palavras vão se iniciar com F. Vão sobrar 5 letras também. Então, P5, 5 fatorial, 120. Se a gente somar, a gente já escreveu 240 palavras. Estamos próxima da palavra que a gente quer escrever, certo? Quando a gente começa a se aproximar daquilo que a gente quer, a gente começa a fixar mais letras. Olha só, ordem alfabética, as próximas palavras começariam com S. Só que se eu calcular todas que começam com S, vai dar 120 e eu vou passar de 250. Então, eu vou fixar 2 letras. Vou fixar o S, vou fixar o E. Ok? Na verdade, essa questão da FUVEST, ela pergunta com qual letra inicia, né? Com quais são as primeiras letras da palavra que está na posição 250, tá? Então, olha só. Aqui vão sobrar 4 letras para a gente permutar. É um P4, 4 fatorial, que é 24. Então, a gente vai escrever 264 palavras. Então, a questão do vestibular, ela pergunta com quais letras se iniciam, né, a palavra que está na posição 250. Como até a palavra 240 começava com F, de 240 até 264, 24 palavras vão se iniciar por SE. Então, a palavra 250, as primeiras letras dela é SE. Ok? Então, é assim que a gente vai encontrar as primeiras letras. E só, eu falei que esse era o último exercício, vamos fazer um de permutação circular. Olha só.
Exercício 7. Se eu quero formar uma roda, um círculo com 5 pessoas, de quantas formas distintas eu posso fazer isso? Ok? Então, olha lá. Permutação circular de 5 elementos. Vai ser 5 menos 1 fatorial, que é 4 fatorial, 24 disposições diferentes que a gente tem aí com essas 5 pessoas em círculo. E com isso a gente finaliza a nossa aula aí de exercícios de permutação, ok?